respetuosos de la Ley de Protección de Datos y la Información Personal, tiene dispuestos canales de atención, página web, correos institucionales y dirección física para que puedas consultar, rectificar, revocar, cancelar o suprimir tus datos personales de manera voluntaria. Ningún funcionario o prestador de servicio podrá hacer captura o tratamiento de los datos sin tu aprobación. ¿Alguna inquietud o reclamo? Comunícate al correo electrónico protecciondedatos@clar.org. La CLAR, Confederación Latinoamericana de Religiosos, asumimos un compromiso decidido y firme por promover una cultura del buen trato y del cuidado de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables. Y proponemos este protocolo como instrumento que ayude a concretar este compromiso por la vida y la salvaguarda de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables. Por alguna inquietud o reclamo, comunícate al correo electrónico cuidadoyprotección@clar.org. Si deseas saber más sobre las políticas de tratamiento de información y protección de datos y del protocolo institucional de protección de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables, puedes visitar nuestra página web www.clar.org. Encuentra estos y otros documentos institucionales disponibles en español, portugués, inglés y francés. Queridos irmãos e irmãs, em nome da presidência e da equipe de reflexão teológica e interdisciplinar da CLAR, saúdo a todas e todos cordialmente. Muito obrigado pela sua presença e interesse no processo sinodal, especialmente na apresentação e nossa reação ao documento de trabalho do Sínodo. Na CLAR, estamos tentando ajudar a vida consagrada do continente e do Caribe a manter o ritmo e o espírito da reforma profunda da Igreja neste processo que este processo está procurando e impulsando. O instrumento do trabalho do Sínodo é um documento de cerca de 60 páginas que incorpora as experiências muito diversas, muito ricas, das igrejas locais, nacionais e continentais em todas as regiões do mundo. Este é um instrumento que contém mais que assuntos dogmáticos, uma espécie de intuição, as intuições gerais do processo sinodal e uma metodologia para o discernimento. Nas conversações do Espírito que ainda continuam e que vão ser muito importantes no Sínodo de outubro, para nós tentar continuar, nos aproximar mais e mais à vontade de Deus, para a igreja de hoje, nestes tempos tão complexos que nós vivemos. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu interesse. Agradecemos agora à irmã Nancy Fretes, membro da ETAP, que desde Assunção, Paraguai, acompanhará agora um momento de espiritualidade para começar a nossa reflexão. Muito obrigada, Guilhermo. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos juntos para ouvir e acolher o fruto da oração e da participação de todas as comunidades que participaram da fase da escuta. Vamos nos dispor em atitude orante para escutar, uma escuta ativa ao Espírito, para acolher
aquilo que os nossos irmãos vão nos partilhar e pedir a graça de entrar nessa dinâmica do desejo de uma igreja sinodal, comunhão, missão, participação. Damos início a essa jornada, nos colocando nas mãos de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Num segundo de silêncio, nós vamos pedir a graça para que a próxima assembleia seja o Espírito que nos inspire a caminhar juntos e juntas em fidelidade à missão que o Senhor lhe confiou à igreja. Fiquemos com esta pergunta e ao longo da partilha de hoje, disponhamos o coração e supliquemos esta graça para toda a igreja, povo de Deus. Uma comunhão que irradia. Como podemos crescer numa relação dinâmica de troca de dons entre igrejas? Passamos um segundo de silêncio e acolhamos essa pergunta no coração. Como crescer numa relação dinâmica de troca de dons entre igrejas? Colocamos nas mãos de Nossa Senhora o desejo que nós temos de colaborar, todos e todas, neste processo. Que seja aquilo que Ele quer para nós neste momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Nancy. Uma comunhão que irradia. O trabalho de esta noite vai ter alguns momentos muito simples. Vamos começar agora com uma apresentação do instrumento de trabalho do Sínodo, que vai corresponder à irmã Liliana Franco, a presidenta da CLAR, que é uma das expertas mulheres invitadas para participar no Sínodo. Ela nos vai representar a todos nós no Sínodo. Nós estamos muito contentes pela sua presença. Ela tem estado muito envolvida no processo do Sínodo e desde essa experiência vai compartilhar com nós a apresentação do instrumento de trabalho. Muito obrigado, Liliana. Nós estamos aqui para te escutar agora. Gracias, Guillermo. Voy a hablar en castellano. Un saludo lleno de cariño para todas y para todos. He pensado mucho cómo hacer esta presentación porque creo que hemos estado un poco saturados todo este tiempo de lecturas del instrumento Laboris. Entonces quiero hacer como una mezcla de eso que el Espíritu me dijo, que a lo mejor podía hacernos bien esta tarde. La primera certeza es que en el centro del instrumento Laboris, pero en el centro del proceso sinodal está el Espíritu y que nos va conduciendo por caminos insospechados. Todos vamos teniendo esa sensación de que el magisterio del Papa Francisco nos ha llegado como una bocanada de agua fresca, un dinamismo que nos moviliza y que tiene su origen también, pues lógicamente en el Evangelio, pero en el Vaticano II, en esas opciones del Vaticano II. Y por eso esta bocanada de aire fresco, que es este pontificado, pues para algunos es buena noticia, es expresión de la esperanza en la que estamos atrincherados, porque veníamos de otras experiencias, de pontificados que paralizaron algunas de esas
intuiciones y certezas que nos había dejado el concilio, pero para otros este momento se constituye también en un riesgo, porque confronta modos adquiridos, estructuras anquilosadas. Lo cierto es que tanto para unos como para otros, lo que estamos intuyendo es el accionar del espíritu en una iglesia que en medio de la crisis está despertando y está despertando de un letargo de décadas. Por eso yo quisiera iniciar con un poco de poesía y les quisiera proponer que dejemos resonar este poema que me parece que recoge un poco el deseo que todos tenemos, el deseo que como pueblo de Dios tenemos. No más enmiendas vacías a la palabra, no más discusiones vagas y sin espíritu, no más retórica despoblada de pueblo, que no avancemos más por orillas que nos acomodan, por lenguajes que nos hieren y dividen, por sendas que nos paralizan. Que la certeza de tu presencia nos libere de redes caducas, de prácticas enquistadas, de modos obsoletos. Que tu voz repueble de sentido, centre el corazón y nos haga más aptos para el bien y para la belleza. Que seguirte sea la opción que moviliza, la pasión que ilusiona, y que la experiencia de sabernos mirados y amados nos convierta en guardianes de la tierna caricia de tu reino. No más remiendos a la red, que la audacia creativa e inédita de tu espíritu la haga nueva, nueva y tuya y de tu pueblo, tuya, nueva y para el reino. Siento que este es el deseo que tenemos todos como pueblo de Dios. Estamos urgidos de reforma, necesitados de novedad y atrincherados en esta certeza de que lo que nos surge es precisamente caminar. Este documento, este instrumento tiene un fin, es para el discernimiento. Es el alimento para el proceso de discernimiento y surge lógicamente de este proceso en el que todos hemos participado, que ha sido un proceso de escucha y de escucha al pueblo de Dios. Por eso el documento sí trae los grandes temas, pero los trae en forma de preguntas, porque tal vez hoy más que poder generar respuestas a lo que estamos llamados es a seguirnos preguntando. El movilizador es la pregunta, porque la pregunta nos conduce a poder hallar la voluntad de Dios y discernimos y nos sentimos sínodo y nos congregamos en asamblea para eso, para buscar la voluntad de Dios. Este documento es el fruto de la construcción colectiva. Por eso tiene un rostro universal, tiene el rostro de esas 7 asambleas continentales, de lo que en distintos lugares se fue tejiendo. Es un documento que recoge lo local, lo continental, que sí expresa también lo global, pero que en definitiva tiene su culmen de realización en el ámbito de lo local. Lo que nos plantea es preguntas y preguntas para poder discernir y para poder desentrañar entonces también esos temas que son prioritarios y que están enmarcados en estas 3 grandes palabras movilizadoras, en este trinomio: comunión, participación y misión. La llamada es a crecer en comunión, acogiendo a todos y en fidelidad al Evangelio.
poder identificar también esas estructuras, esas dinámicas de gobierno y de participación a través de las cuales surge pues poder articular en el tiempo para generar participación y para poder reflexionar todo el tema de la autoridad en una iglesia sinodal. Y también nos surge a poder desentrañar esos modos concretos de corresponsabilidad, reconociendo y valorando esa aportación de cada bautizado con miras a esa misión común que todos tenemos. Entonces, en el fondo, es esa pregunta por cómo crecer en comunión, cómo seguir aportando a la misión común y cómo desentrañar esas formas concretas de participación de todos en una iglesia misionera. Y en ese sentido, pues el documento sigue siendo una prolongación de esa invitación a escuchar, pero hoy más que nunca a decidir. Escuchar es fundamental porque es lo que configura la identidad del pueblo, pero a esta iglesia le está urgiendo poder tomar decisiones que movilicen, que generen la vida nueva. En lo que estamos convocados es a poder vivir esa plenitud de la vocación que cada uno de nosotros hemos recibido en la iglesia. Y desde los distintos niveles en los que estamos y al ritmo de este espíritu sinodal, la llamada es a la auténtica reforma. Y a esa auténtica reforma desde este espíritu que nos abriga, que es el espíritu de la sinodalidad. En esta coyuntura eclesial, justo en esta antesala del sínodo sobre sinodalidad, la iglesia está ante un proceso, está ante un itinerario que tiene dos características. Tiene que ser un itinerario de encuentro, pero tiene que ser un itinerario de conversión. Y está enmarcado en esa necesaria reforma a la que nos está convocando el Papa Francisco y que nos exige ubicarnos en el lugar de la humildad. Que como iglesia podamos seguir reconociendo el pecado, esas actitudes y esos modos relacionales que han estado alejados del querer de Dios porque son verticales, porque son abusivos, poco inclusivos y sobre todo porque han estado desprovistos de misericordia. Será necesario un empeño de todos por vencer esas actitudes individualistas, teñidas de narcisismo, de suficiencia, que tantas veces han permeado la cultura de la iglesia y la manera de relacionarnos. La urgencia es afinar la mirada, y afinar la mirada para poder contemplar la realidad, pero también agudizar el oído para escuchar al Espíritu, que sigue gimiendo en los clamores y en las complejidades de la historia, en los rostros y en las heridas de los más pobres. El documento, en forma de pregunta, nos pone de cara a esa urgencia y a esa necesidad de salir, de desacomodarnos, de abandonar tantos estatus de confort que tenemos los creyentes cuando nos atrincheramos. En este momento crucial de la iglesia ve en juego su futuro. Como iglesia estamos viendo en juego nuestro futuro. Y por eso debemos abrirnos a un capítulo nuevo, a una nueva manera de ser y de estar, abrigados por el espíritu sinodal, pero dejándonos conducir, permitiendo que realmente el espíritu sea el protagonista y que en este empeño que todos tenemos por la reforma, Él sea quien nos suscite y nos inspire los nuevos modos de responder. Estamos urgidos de conversión, llamados a darle a Él el protagonismo, a vivirnos desde la centralidad en Jesús, en escucha atenta a la realidad. Eso nos va a suponer conversión personal, la necesidad personal y conversión también pastoral, la necesidad de pensar y repensar esta iglesia misionera. Se trata de hacer posible, como lo hemos dicho tantas veces y de tantas maneras, ese nosotros eclesial, que nos podamos vivir desde ese don de la pluralidad
en donde lo que acontece es el sentido de iglesia, el sentir con la iglesia, y que requiere que trascendamos individualismos. Todas las vocaciones podemos caer en la tentación de la suficiencia, que nos limita para salir de nosotros y para disponernos en condición de discípulos al encuentro. El instrumento Laboris llega como un medio que hace posible hacernos las necesarias preguntas para poder discernir y preguntarnos con seriedad cuál es el querer de Dios para la Iglesia en este tercer milenio. Ojalá que podamos romper con tantos modos caducos y que le permitamos al Espíritu repoblarnos de aire fresco, de nuevos modos de ser y de relacionarnos. Muito obrigado, Liliana. Não mais retórica, não mais dogmas despolhados do povo. Chega já de remendar a rede. Que teu espírito a faça nova, frutífera e para o reino. Este é um momento de discernimento. A nossa urgência, nos tem dito Liliana, é aguçar o olhar para olhar a realidade e aguçar o ouvido para ouvir gritos. Este instrumento contém questões para desvelar as intuições do Espírito em sua tentativa de renovar, de transformar profundamente a Igreja. Com isto que a irmã Liliana tem compartilhado com nós, vamos nós agora escutar duas reações. Depois da leitura e o estudo do instrumento de trabalho, o Frei Otto e a irmã Teresinha, franciscanos ambos, vai nos compartilhar a sua reação ao texto. Eles podem nos dizer alguma coisinha de si mesmos, se quiserem. Muito obrigado. Eu não sei, eu acho que a irmã Teresinha vai primeiro. Irmã Teresinha, depois o Frei Otto. Pode ser. Ok, muito obrigado. Então, eu que agradeço a acolhida. E o convite também e a confiança. Então, eu falo desde uma certa experiência, por estar participando da equipe articuladora do Sínodo aqui no Brasil. E também tenho colaborado com muitas assessorias a dioceses, congregações, grupos diversificados a respeito do Sínodo. Estou falando rápido? Não. Não? Eu acho que não. Ok. Então, o documento me parece muito fiel à riqueza dos elementos colhidos nas etapas pré-sinodais, não é? A Assembleia Latino-Americana e do Caribe, as duas etapas diocesanas, tanto a etapa de escuta quanto a segunda etapa, que foi iluminada pelo texto de Isaías: alargue a tenda, abrace o mundo, abrace o diferente, né? E também me parece muito fiel ao que foi dito nas 7 Assembleias Continentais. Porém, ele apresenta algo um tanto novo para muitos de nós religiosos e religiosas. Ele apresentou um método de discernimento comunitário, denominado, né, conversação espiritual ou diálogo no espírito. E o instrumento, esse método foi usado nas etapas pré-sinodais e será utilizado também nesta primeira sessão do sínodo, que vai acontecer em outubro. E esse método insiste muito em, a partir da realidade, expandir, alargar o horizonte.
A irmã Liliana falou muito sobre isso também, em outras palavras, né? Buscar apontar processos de mudança. Mudanças relacionais, mais humanas, efetivas. E aí vem uma inquietação para nós, como vida religiosa. Uma inquietação e uma interpelação. Um convite. Nós temos muitas práticas de tomada de decisões um tanto apressadas. E decidimos muitas vezes segundo o critério democrático da maioria. E o sínodo nos desafia em relação a esse aspecto. A maioria. E aí, este modo de tomar decisões, ele dá margem, possibilita jogos de interesses e também de grupos dentro das nossas congregações, dentro da vida consagrada. Outras vezes nós decidimos segundo as urgências institucionais, e apressadamente. Então, o documento nos convida para o quê? Para um discernimento comunitário centrado no espírito. Eu tenho acompanhado alguns capítulos de congregações, e muitas vezes nós atropelamos o processo. O tempo é curto, né? Então, da inquietação à interpelação que o sínodo nos faz. Agora, a pergunta que eu nos faço: estamos dispostos a deixar antigas práticas para assumirmos esse novo modo de tomada de decisões, que envolve intensa escuta orante e etapas não apressadas? Eu não sou jesuíta, mas eu tenho 3 pontos. Ponto 2. Está dando para entender? Para acompanhar? Sim. Sim? Então, um segundo ponto que me chama a atenção e que me parece que nos inquieta ou interpela para uma mudança. Essa primeira sessão do sínodo é parte de um processo inacabado, a ser continuado com a finalidade de delinear caminhos de aprofundamento e pistas para um estilo, um modo de ser, de pensar, de viver, de organizar, a modo sinodal. Ele não tem finalidade de produzir um documento, como os demais sínodos, da Amazônia, família, juventude. Ele não tem essa finalidade. A finalidade é viver um processo contínuo de sinodalidade, de discernimento, né? E aí a nossa interpelação. O que isso tem a ver conosco? Vivemos um tempo de pressa, de busca de resultados rápidos. E o caminho de conscientização sinodal, ele é o quê? Processual. Processual. Há uma grande expectativa a respeito de um documento final. E daí corremos o risco de nos decepcionarmos, como religiosos e religiosas, como igreja, né? E há um risco também de reforçarmos as bolhas de resistência, os espaços, as estratégias múltiplas de resistência ao sínodo. Então, essa é uma inquietação. Eu acho que tem algo a ser trabalhado nesse aspecto, né? Pode trazer decepção. Um terceiro ponto. O documento apresenta uma igreja aberta, que quer dialogar com o mundo, que busca vivenciar sua identidade sinodal original. Aberta às pluralidades culturais, de gênero, geracionais, credos religiosos e outras. E vem uma inquietação para nós, e também uma interpelação. Embora tenhamos muitas práticas sinodais,
continuamos com certas práticas não sinodais. Preconceitos raciais, culturais, abuso de poder, de autoridade, abusos sexuais, manipulações, discriminações, privilégios, transferências não dialogais e outras práticas sutis e, ao mesmo tempo, práticas legitimadas. Ah, sempre foi assim, é assim mesmo. Ah, se for consultar, se for conversar, não é? Demora muito. E vem uma pergunta. Como formarmos para um estilo sinodal de ser, relacionar, organizar, que possa testemunhar a unidade na diversidade, numa cultura piramidal, androcêntrica, autocentrada, fragmentada e excludente? Então, por enquanto, são essas interpelações e inquietações que eu percebo. Há muitas outras, né? Poderia elencar outras, mas escolhi essas 3. Obrigada. Muito obrigado, irmã Teresinha. Estamos dispostos a desaprender as muitas práticas legitimadas que não são sinodais, já que estas práticas não dão espaço à novidade que o Espírito está promovendo dentro do processo sinodal. E nós, que temos que ver com tudo isto? Como nós vamos abraçar o processo? Muito obrigado, Teresinha. Agora, o Frei Otto. Eu que agradeço. Muito bem, boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela presença aqui. Eu agradeço de maneira especial aos colegas da ETAP por acolherem a minha solicitação de que houvesse um desses webinars feitos em português, visto a nossa especificidade aqui brasileira. Então, deixo aqui registrado o meu agradecimento a todos vocês. Bom, eu sou Frei Otton, eu sou frade franciscano, moro aqui em Belo Horizonte, faço parte aí da ETAP, né, que é a equipe de teólogos assessores da presidência, e também, junto com a Teresinha, estou na equipe interdisciplinar da CRB, né, da Conferência dos Religiosos aqui do Brasil. Bom, eu também me pautarei por três temas, né, e vou começar elogiando todo o documento e depois a gente volta mais ou menos que fazendo as nossas inquietações e pontuações. A primeira delas, a primeira coisa que eu destaco é, de fato, essa maneira como o documento foi elaborado, num sistema de perguntas, de questionamentos e não de afirmações. Eu acho isso muito honesto, porque se nós estamos, de fato, numa dinâmica de discernimento, em buscas de fazer a vontade do Espírito, nós não vamos com respostas e afirmações, mas muito mais com um coração aberto àquilo que o Espírito está dizendo às igrejas. No caso, nós hoje em dia. Então, eu acho tremendamente significativo que a igreja se posicione agora perante o nosso Senhor e Deus de uma forma questionadora. Porque, reparem, o questionamento não é para os outros, é um questionamento para nós próprios. Nós não estamos perguntando para a hierarquia ou para este povo ou aquele, este grupeto ou aquele, mas é uma pergunta que nós fazemos para nós mesmos, enquanto povo de Deus, enquanto igreja seguidora de Jesus.
Então, colocar-se com este espírito em forma de perguntas de alguém que está à procura de, me pareceu uma escolha muito feliz na elaboração do documento. Então, aí agora já a inquietação, né? Resta saber, eu acho que o risco que nós sempre corremos, né, com a igreja é essa ideia do vínculo que há entre um documento e a praxis. Então, aquilo que é letra, que é muito bem escrito, muito bem elaborado, etc., e até que ponto isso dá conta de traduzir, de fato, a nossa experiência concreta de vida. Então, nós realmente somos homens e mulheres, discípulas e discípulas do Senhor, que se apresentam mesmo com o espírito questionador e querendo saber em busca de, ou nós preferimos modelos mais solidificados, mais aderentes e mais prontos e acabados, que nos dão mais segurança. É claro que nos dá mais segurança, né? Saber exatamente o que fazer, né? A irmã acabou de dizer, né? O sempre foi assim, né? Então, até que ponto nós vamos conseguir traduzir aquilo que é letra numa dimensão, de fato, praxis, né? da praxis da igreja. Bom, depois tem uma série de prioridades que o documento apresenta, né? E a primeira delas, né, o Guilherme fez questão de destacar uma feliz coincidência, né, de que tanto eu como a irmã Terezinha somos do carisma franciscano. Então, essas coisas batem logo no coração e nos chamam logo a atenção de cara. A primeira coisa que me chamou a atenção a primeira prioridade tem a ver com a casa comum. Então, antes de nós falarmos de carismas, ministérios, hierarquia e autoridade, daqui a pouco nós vamos falar disso, a primeira coisa é o nosso cuidado, a nossa reverência, a nossa responsabilidade para com a casa comum e as nossas ações ligadas à justiça, né? A justiça social, a justiça com os pobres, a justiça para com a terra, né? Lembremos que Laudato Si não separa as duas coisas, né? O grito da terra e o grito dos pobres, eles constituem o mesmo grito. Então, isso é muito significativo, né? Essa escolha de logo nas prioridades, a gente logo sacar este cuidado do planeta, das criaturas, a nossa responsabilidade como, no nosso caso, cristãos e cristãs, isso não é um detalhe, isso é tremendamente significativo. Mais uma vez, o meu questionamento é exatamente isso. Até que ponto nós realmente estamos convencidos de que o cuidado da casa comum faz parte diretamente do nosso ser cristãos, né? Então, para dizer muito concretamente, né, tomando o tema, por exemplo, da Laudato Si, até que ponto isso, de fato, aterriza nas nossas relações concretas das congregações, mas também das comunidades de fé, das dioceses e por aí afora vai. Então, é muito significativo que nós elevemos o cuidado da casa comum, a justiça social como primeira prioridade, mas até que ponto que nós vamos dar conta de traduzir isso em nível real e concreto, né? E, finalmente, terceiro elemento que eu destaco é que o documento, em várias passagens, faz menção a esta relação de poder e autoridade. Tem sido, né, para nós, uma grande chamada esta reflexão a respeito da forma como nós exercemos a nossa liderança, o nosso poder e autoridade. A palavra que se relacionou a isso são relações abusivas, muitas vezes. Nós
quase que associamos a palavra abuso, né, simplesmente à dimensão da sexualidade, né, abusos sexuais, mas existem tantas outras formas, né? E aqui no Brasil, que nós temos mais percebido a respeito daquilo que nós temos mais trabalhado, é que a ideia do abuso, ela não é tanto ligado, por exemplo, às práticas de pedofilia, mas de abusos de poder, de autoridade, de consciência, né? De atitudes autoritárias e despóticas. E o sínodo dá aqui uma chave, né? O Instrumentum Laboris dá uma chave muito significativa do meu ponto de vista, que é dizer que nós deveremos trabalhar este tipo de argumento, o clericalismo, abuso de poder e de autoridade, desde o processo formativo. Ou seja, a pessoa que entra num seminário diocesano ou numa casa de formação religiosa, se por acaso, se porventura, ele trouxer algum ímpeto para se tornar alguém autoritário e despótico, essas asas, essas arestas deverão ser quebradas. Então, nós vamos ter que formar esta pessoa para uma dinâmica sinodal, né? Então, se nós queremos uma igreja diferenciada, uma relação diferenciada, nós devemos cuidar para que os agentes eclesiais sejam bem formados neste sentido, na arte do diálogo, da escuta, da reciprocidade fraterna, né? E para quebrar mesmo de vez essa mentalidade autoritária, abusiva e que exerce o poder de uma forma tão inapropriada ao Evangelho, né? Então, dessa forma, eu concluo dizendo que o texto propriamente do Instrumentum Laboris é muito inspirador, né? A gente lê com muito gosto e se aprofunda e temos muitas esperanças de que os frutos venham. Agora, resta saber, de fato, se serão belas palavras ou se nós conseguiremos, de fato, traduzir toda essa beleza literária em dimensões práticas. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Frei Otton. Eu fico com uma ideia que compartilhou com nós. O documento apresenta não certezas, mas perguntas. A nossa incerteza coletiva como igreja hoje. E essa é a expressão de que nós estamos abertos. Eu acho que isto é muito importante. Muito obrigado a Teresinha e o Otton por compartilhar com nós a sua própria reação ao instrumento de trabalho. Em um terceiro momento, agora nós vamos ver um vídeo que a equipe da comunicação da CLAR preparou. Este vídeo contém as vozes de religiosos que responderam a esta pergunta: que preocupações a leitura do documento lhe causou? Depois de você ter lido o documento, que perguntas, que preocupações você tem no coração? Vamos lá. Muito obrigado à equipe de comunicações da CLAR. Queridos hermanos, la inquietud que produce la lectura de Instrumentum Laboris es que seguimos en estado sinodal, seguimos el camino. Hemos transitado las luces y las sombras de nuestra tarea evangelizadora en nuestras comunidades y servicios. Y ahora nos toca bajar al taller del alfarero, lugar donde escucharemos lo que nos quiere decir el Espíritu para seguir caminando en comunión, en participación y en misión. Te pregunto, y me pregunto de manera particular, si estamos a la altura de la escucha de ese Espíritu que nos va a susurrar. Por eso es necesario el tiempo de oración, de silencio,
de esa oración contemplativa que nos invita a escuchar a Dios y a dejarnos transformar en nuestro interior. Esperemos este tiempo de nuevo amanecer de la Iglesia en profunda oração e esperança. Paz e bem, queridos irmãos. Diante dessa nossa grande e bela experiência sinodal, nos perguntar quais são as inquietudes que nos causam diante de tudo aquilo que vem acontecendo, de modo especial, diante desse convite que nos direciona a um processo de unidade batismal e escuta para uma igreja vivencial da sinodalidade. Eu penso que, na lembrança da minha história nessa igreja, nesse encontro, eu nasci dentro de uma igreja que sempre trabalhou com muita esperança, que vivenciou elementos muito fortes ligados à esperança. A esperança que tocava várias cores, várias maneiras, vários significados, mas uma igreja que acolhia. Ao longo da minha vida, ao longo do amadurecimento dos tempos, eu também descobri outras faces da igreja. Faces que algumas vezes incomodaram, algumas vezes também nos afastaram, não tirando a fé, mas dessa experiência eclesial. Momentos em que a gente se perguntava quem é que estava no caminho correto, ou o que deveria ser correto. E o processo de vida não foi capaz de me tirar a esperança que eu aprendi a viver na igreja. Hoje, diante desse convite do Papa, dos bispos, desse caminho do Espírito Santo, uma das principais inquietudes é que nós, irmãos e irmãs, vivamos numa fé, vivamos numa igreja que possa nos levar ao encontro, ao diálogo, que possa realmente fazer da nossa igreja um grande encontro de aprendizado. E mais que tudo, hoje minha principal inquietude é que nós nos tornamos uma igreja unitária no batismo, especialmente para que a gente aprenda a viver a fé importante de todas as pessoas, que não precisemos ter a ordenação de um padre presbiteral para revelar a importância dentro de uma igreja, que a voz de todas as pessoas possam também ser uma voz da vivência evangélica, que possa também ser a voz da presença de Deus, porque todos nós, pelo batismo, somos filhos de Deus e, mais do que tudo, somos também sinal da sua presença. El documento Instrumento Laboris es un documento propiamente de trabajo para quienes van a participar del sínodo. Sin embargo, para todos nosotros puede ser ya interpelante, partiendo quizás de la pregunta de qué modo voy construyendo, voy caminando en este proceso sinodal junto con otros hermanos, de manera tal de ser corresponsables también en este tiempo de esta fase y poder ser coherente con los pasos ya dados, donde muchos de nosotros quizás hemos sido miembros o hemos participado de alguna de las instancias. Por otro lado, en lo personal, mi mayor preocupación incluye a los que aún les lleva más tiempo comprender la acción del Espíritu en todos los bautizados, es decir, en todos aquellos que en Jesús nos hacemos hermanos, de modo tal que nadie quede fuera, que nadie se siente excluido, sino que todos nos podamos sentir parte de este solo cuerpo en el cual lo conformamos junto a Jesús. Creo que los puntos 28, 29 del documento son claves cuando nos manifiestan que la característica de una iglesia sinodal también tiene la capacidad de gestionar las tensiones sin dejarse destruir por ellas, es decir, viviéndolas en profundidad, tratando de entenderlas y vivir la comunión, la misión y la participación que nos lleven a la unidad. También en el número 29 nos vuelve a hacer fuerza en esto de tratar de poder entrar en contacto con esa sana inquietud de lo incompleto, es decir, el poder abrirnos al don de cultivar este misterio que es inagotable,
¿no? Este misterio de Dios inagotable al cual debemos permanecer siempre abiertos a sus nociones, a sus sorpresas, y donde la escucha sigue siendo la clave en este tiempo del nuevo Pentecostés para la Iglesia. El proceso sinodal ha terminado y creo que el instrumento de Laboris nos ayuda a entender claramente que ese proceso de escucha ha logrado resultados muy interesantes. Lo primero, que el contenido como tal es el reflejo de muchas voces, de muchas culturas, de muchas realidades, y prácticamente sientes que hay mucho material para poder trabajar de aquí en adelante. Un segundo elemento es el proceso metodológico que nos plantea desde la experiencia ya vivida y que ahora los plantean los obispos. Creo que esa es una experiencia muy interesante porque orar, reflexionar, discutir, debatir, discernir, parecen como los contenidos profundos de esa metodología que cada día van a tenerlo que trabajar durante este proceso sinodal. Un otro elemento que me llama la atención es también la pluralidad. Pienso que hay algunos elementos que nosotros tenemos que irlos trabajando. Por ejemplo, este documento de trabajo refleja la iglesia total, pero de una forma pluriforme, creativa, abierta, lista para crear proceso. Porque en su contenido nos habla de la participación, nos habla del sentido que tiene, el sentido de la misión y también la comunión, ese proceso de interacción permanente que tenemos que tener. Y finalmente, yo siento que lo que va a significar para nosotros responder preguntas y cada vez dar respuestas distintas. Y no hay que tenerlo miedo, digamos, ¿no? Porque al final la iglesia se puso en movimiento, la iglesia se puso en acción para poder trabajar. Creo que yo me siento muy contento porque refleja muchas realidades y también la nuestra. Nós vivemos momento na nossa igreja da leitura desse instrumento laborial em preparação à segunda etapa do nosso sínodo, né? Que vai realizar-se agora em outubro desse ano. Um documento que traduz muita alegria, muita esperança, muita vontade e desejo de abraçarmos cada vez mais essa proposta de uma igreja sinodal enquanto estilo de ser igreja, onde todas as pessoas são valorizadas como cristãos batizados, né? E pelo batismo, cada uma tem o seu valor nessa construção da igreja como povo de Deus, nessa construção de uma igreja sinodal, que significa, né, caminhar junto. E caminhar junto é a gente poder abraçar, né, cada uma, e abraçar toda a força da igreja através das diferenças nessa construção. Mas traduz também uma inquietude, uma preocupação. Para mim, qual é? Que não seja mais um documento como igreja sinodal, né? Mas que a gente possa de fato vivenciar esse momento, ou continuar vivenciando esse momento como estilo de ser e abraçar na prática, no cotidiano, na vida eclesial, essa proposta, esse estilo de ser igreja. Sentar junto, construir junto, conversar, né? Então corre-se o risco de, como nós, né, nessa expectativa, às vezes, no coração de tantas pessoas, de tantas paróquias, de tantas dioceses, ficar aguardando mais um documento sobre a igreja sinodal. A ideia não é essa. Então a grande preocupação é fazer com que não seja mais um documento, mas que a gente possa cada vez mais abrir a nossa consciência para ter clareza e ter consciência e ter convicção de que esse caminho que nós estamos vivendo como preparação é o verdadeiro caminho sinodal e ele precisa ser contínuo, mesmo depois da próxima etapa e depois que passar o ano de 2024, né? Continuar esse caminho de igreja sinodal que valoriza a todos e que estabelece comunhão y comunión das diferencias. Quería compartir con ustedes algunas resonancias que he tenido al acercarme al contenido de este documento de Instrumenti Laboris. Este
esta experiencia ha despertado en mí dos sentimientos. Una, la esperanza, ya que en esta primera propuesta de trabajo-reflexión, las minorías, que son la mayoría de la Iglesia, están por lo menos expresadas, y se nos invita a cuestionar sobre ellas. Y en estas minorías yo quiero incluir puntualmente a los laicos, porque creo que son esa fuente a la que hay que recurrir constantemente, a las mujeres. Las mujeres son las bases de las presencias de nuestras comunidades, y dentro de ellas las mujeres consagradas. La Iglesia, siento que no se tiene que perder la ternura, la contención, la presencia, el acompañamiento, la sabiduría que puede regalar una mujer consagrada, y que hoy día, como decía, es minoritaria. Por eso, como dice Francisco, y él lo pone en práctica, siento que esa mujer tiene que estar presente en lugares de responsabilidad y gobierno. Entonces eso me encanta que este documento lo tenga en cuenta. También me despierta cierto temor de que a veces nos quede un documento vistoso, con mucha letra y poca vida. Son demasiadas las preguntas para ir respondiendo, y creo que el tiempo es un poco escaso para poder profundizarlas como se merecen todas. Otros desafíos que descubro pasan por el servicio de autoridad. Por allí nos dice que las instituciones y las estructuras no bastan para hacer sinodal a la Iglesia. Y creo que tiene razón. Entonces, qué bueno entonces que sigamos dando espacio a los discernimientos comunitarios a la luz del Espíritu, por encima de las opciones personales de quien tiene la autoridad en determinados momentos. Y unido a eso, creo que esa necesidad de formar en todos los seminarios para la sinodalidad, además de desafío, es urgencia. Y otro desafío que descubro es esa búsqueda de equilibrio que se da entre la tradición de la Iglesia y la forma en que expresa los nuevos lenguajes. Creo que ese no tener miedo de estar en la vanguardia de la evangelización, inculturándose, pasa por hacer un buen uso de las nuevas formas de comunicación. Pero para eso tenemos que aprender y conocerlas, y estar allí también, ¿no? Es una nueva frontera a la que nos somos invitados. Creo que todo esto nos va a permitir abrir y brindar espacios donde todos tengan su lugar y se encuentren bien acogidos. Esas minoridades que nombra por ahí el documento. Creo que la Iglesia del futuro, con la presencia dinámica del Espíritu, será la Iglesia de los pequeños. No sé si vamos a seguir creciendo tanto en número, pero sí vamos a estar, y va a haber muchos de esos pequeños que la van a formar parte. Pequeños que son los migrantes, pequeños que son los adolescentes, los niños, los jóvenes de los lugares más carenciados. Pequeños que son las mujeres también que forman parte. Y otros tantos que podemos ir encontrando y podemos ir nombrando. Por eso, en esa pequeñez, creo que se va a dar esta gran experiencia de comunidad sinodal, donde cada uno pueda vivir en plenitud su don vocacional. Verdadeiramente, este é um texto muito rico e inestimável. Eu quisiera convidar você, nas suas comunidades, se aproximar ao texto como coração aberto, para não nos isolarmos deste discernimento da igreja, para que o discernimento continue a acontecer em todos os níveis da igreja. Depois desta rica partilha que nós temos compartilhado com tantas e tantos religiosas e religiosos do continente, eu quisiera invitar cada um de vocês, em um momento de silêncio, se fazer esta pergunta: que preocupações esse diálogo que tivemos hoje
gera no meu coração? Que questões? Que gera este documento, este diálogo que nós tivemos no meu coração? Alguma preocupação, alguma intuição? E eu convido vocês a escreverem. Escreva, porque vamos abrir o microfone, vamos abrir a dar a oportunidade a alguns de vocês compartilhar. O bate-papo vai estar aberto também para compartilhar, porque não vamos poder escutar a todos. Um momento breve de silêncio, escreva alguma coisa, para depois ler como grupo e compartilhar como grupo. E se pode, Davis, poner a toda a pantalla para que se vean todos os rostros e assim sabemos quem vai falar. Gracias, gracias. E nas reações, vocês podem achar a mão alçada. E se algum está interessado em compartilhar, por favor, me deixa saber. Os demais podem escrever no bate-papo a sua reflexão, a sua pergunta, suas questões. É mais uma reação do coração, as suas próprias reações a este conversatório. Que o sínodo gere frutos de conversão em toda a igreja, disse o Toms. Se alguém quiser falar, o microfone está aberto. Mudança. Para falar, deve abrir o microfone. Que podamos estar abertos e abertas ao Espírito e aos povos. Pedro. E preciso ter coragem para assumir a profecia do Espírito e usar novas estruturas e novos modelos pastorais. O Gabriel. O processo sinodal nos leva a uma constante conversão de mudanças e desafios que nos movem para ações concretas. Isso foi a irmã Valmi, CRB Brasil. O povo brasileiro fala mais. Eu sei isso. O povo brasileiro. Que o sínodo seja em toda a igreja espaço de renovação, de comunhão e de participação de fato. E a Márcia, e depois a Vera Lucia disse
preocupação com a formação para estarmos abertos aos novos sopros do Espírito. Depois, a Elizabeth, o processo sinodal acontece nas relações. Vejo como um processo humano de interação que acontece no cotidiano da vida, em comunidade, em igreja. O evangelizar humanizando e humanizar evangelizando. Irmã Azuis, Regional Vitória, Espírito Santo. A residência onde eles moram. Muito bem. E nós temos outro vídeo preparado. Vocês podem continuar compartilhando no bate-papo, se tem algumas ideias para compartilhar com todos. Mas vamos ver outro vídeo, é uma expressão artística para nós fechar esta reflexão. Se vocês verem, a nossa intenção, mais que agotar a reflexão sobre o instrumento de trabalho, é mais provocar a reflexão em cada um de vocês e nas suas comunidades, ver a riqueza do texto e se aproximar ao texto como coração aberto. O texto é em si mesmo uma metodologia e uma atitude. As perguntas de uma igreja que ainda não sabe, que está à procura do que o Deus está mostrando. Esta é a nossa possibilidade hoje. E também se aproximar do texto como uma oportunidade para nós não pensar que o processo terminou, mas que nós continuamos o processo de discernimento, lendo, refletindo tudo o que a igreja vai dizendo sobre o processo sinodal. Agora, vamos com o vídeo da equipe de comunicações da CLAR. O Espírito Santo é a luz que vence a escuridão. Sopra seu vento pra onde quiser e nos conduz na missão. Veja, fomos chamados a participar e fazermos igreja, caminhando lado a lado, com as mãos estendidas para quem mais precisa. Vem testemunhar o amor de Deus, partilhando os dons que nos vêm do Espírito Santo. A tua igreja, ó Senhor, deseja ser comunhão. Caminha juntos na paz, na unidade, proclamando a salvação. O Espírito Santo é a luz que vence a escuridão. Sopra seu vento pra onde quiser e nos conduz na missão. Venham, contemple a beleza da Igreja de Cristo em nossa história. Partilhar frutos colhidos, também compromissos e a fé a renovar. Deixar o Evangelho e o Salvador transformar nossa vida inteira, encher-nos de amor. A tua igreja, ó Senhor, deseja ser comunhão. Caminha juntos na paz, na unidade, proclamando a salvação. O Espírito Santo é a luz que vence a escuridão. Sopra seu vento pra onde quiser e nos conduz na missão.
mestre quem chama nos quer seus discípulos, anunciadores de um reino que acolhe a todos, não há distinção. É hora de abrir o coração, caminhar juntos, ver a fé crescer em comunidade. A tua igreja, ó Senhor, deseja ser comunhão. Caminha juntos na paz, na unidade, proclamando a salvação. O Espírito Santo é a luz que vence a escuridão. Sopra seu vento pra onde quiser e nos conduz na missão. Tempos difíceis vivemos, impera a cultura de morte e de dor. É preciso ouvir o grito daqueles que sofrem e são perseguidos. Clamar por justiça também é cristão. Que sejamos sinais de esperança na vida do irmão. A tua igreja, ó Senhor, deseja ser comunhão. Caminha juntos na paz, na unidade, proclamando a salvação. O Espírito Santo é a luz que vence a escuridão. Sopra seu vento pra onde quiser e nos conduz na missão. A tua igreja, ó Senhor, deseja ser comunhão. Caminha juntos na paz, na unidade, proclamando a salvação. O Espírito Santo é a luz que vence a escuridão. Sopra seu vento pra onde quiser e nos conduz na missão. Espírito Santo, e nos conduz na missão. Espírito Santo, e nos conduz na missão. Este instrumento de trabalho do sínodo tem cheiro de uma revolução primaveril nas asas do espírito, falou o José Manuel Vidal. Francisco quer que a igreja passe da pirâmide ao poliedro e assim quebre a espinha dorsal do clericalismo e que floresça uma igreja samaritana, extrovertida e, sobretudo, uma igreja sinodal. A conversão sinodal é a conversão que nós todos estamos chamados a fazer. Nas comunidades, nas igrejas locais, com as pessoas que vivem, com as pessoas às que nós servimos, os pobres. É uma revolução desde baixo. É desde aí que o Espírito está fazendo novas todas as coisas. E nós convidamos vocês a se manter unidos no processo. Nome da CLAR, da presidência da CLAR, da equipe do ETAP, muito obrigado. Esta foi uma boa experiência para nós. Para mim, falando português, eu deixei de falar português mais de 20 anos atrás, mas estou tratando de recuperar. Muito obrigado bem. a todas. Muito bem. Está falando muito bem, parabéns. Muito obrigada, equipe, a todos vocês, pelo Obrigada, confiança. Tá. Tchau. Muchas gracias. Muito obrigada.